E se um simples prato de comida fosse o gatilho para um milagre que ninguém conseguiria explicar? Essa história começa com uma porta se abrindo e termina com uma vida transformada. Mas não da forma que você imagina. Dona Almerinda era uma senhora viúva, vivendo sozinha em uma casa modesta nos arredores de uma cidadezinha do interior. Seu mundo era silencioso, marcado pela saudade e pela rotina. Mas em uma tarde qualquer, um estranho bateu à sua porta. Um homem coberto de trapos, faminto, que pedia apenas um prato de comida. Ela hesitou. Tinha pouco, quase nada. Mas algo dentro dela sussurrou: ajude. E ela ajudou. O que ela não esperava é que aquele gesto tão pequeno daria início a uma série de acontecimentos que desafiariam a lógica, trariam consolo à sua alma e mudariam completamente o rumo de sua história. O homem desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Mas deixou uma frase que ecoaria por dias. A senhora foi ouvida. Uma porta vai se abrir. Agora, eu te pergunto. E se aquele mendigo não fosse apenas um homem comum? E se ela, sem saber, tivesse recebido um visitante do céu? Dona Almerinda tinha 72 anos. Morava sozinha em uma casinha de tijolos à vista, na beira de uma estrada pouco movimentada. Era viúva há mais de 15 anos, desde que seu Antônio partiu vítima de um infarto fulminante, enquanto cuidava da pequena horta no quintal. Desde então, o tempo parecia ter parado dentro daquela casa. O relógio da parede marcava as horas com um tic-tac lento e solitário. O rádio, envelhecido pelo tempo, ainda funcionava, mas só tocava os mesmos hinos antigos, que para ela, eram orações cantadas. Era ali, naquele cantinho silencioso, que Almerinda passava seus dias entre uma xícara de café morno, a Bíblia sempre aberta na mesinha da sala e as lembranças que insistiam em não ir embora. A aposentadoria mal dava para pagar as contas. Todo mês, ela precisava escolher o que deixar atrasar, luz ou farmácia, água ou o gás. E ainda assim, com pouco na geladeira e muito silêncio ao redor, ela não reclamava. Seu consolo era a fé. Todos os dias, logo ao acordar, se ajoelhava ao lado da cama e dizia: obrigada, Senhor, porque mesmo sozinha, ainda posso te louvar. Mas havia dias em que a força lhe faltava. Às vezes, o vazio da casa apertava tanto o peito que nem os hinos davam conta de consolar. Era quando ela olhava para o retrato antigo do marido na parede e sussurrava: Antônio, que saudade! Numa dessas tardes de angústia mais profunda, ela se sentou na poltrona de retalhos, segurando firme o terço, e fez uma oração diferente. Uma oração carregada de lágrimas e um cansaço que vinha da alma. Senhor, se o Senhor ainda me vê, me dá um sinal. Me mostra que eu não fui esquecida, que ainda tem um propósito para mim aqui. Do lado de fora, as nuvens se fechavam e o vento começava a soprar. Almerinda não sabia, mas sua oração já estava sendo ouvida. Algo estava para acontecer. Algo que começaria com um simples bater à porta. Era uma tarde fria de céu nublado. O vento cortava as árvores com um assobio constante, e um silêncio diferente pairava no ar. Dona Almerinda acabava de terminar sua oração quando ouviu algo que raramente acontecia por ali, 3 batidas secas na porta da frente. Ela se levantou devagar, com o coração acelerado. Quem seria aquela hora? Mal recebia visitas. Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros. Ainda com o terço nas mãos, ela se aproximou da porta, olhou pela fresta e viu um homem. Era alto, magro, com os cabelos desgrenhados e a barba por fazer. As roupas estavam sujas, rasgadas, cobertas de poeira e marcas do tempo. Ele não carregava sacolas, nem mochila. Apenas seus olhos cansados, fundos, mas serenos, fixos nela como se já a conhecesse. Me perdoe, dona, disse ele, com a voz rouca e baixa. Não quero incomodar. Só queria um prato de comida. Dona Almerinda hesitou. Ela mal tinha comida para ela. Ainda restava um pouco de arroz e feijão do dia anterior, mas e se fosse um assaltante? E se estivesse mentindo? Mas algo dentro dela, mais forte que o medo, uma voz sussurrando por dentro, dizia: ajude. Abra a porta.
Ela abriu. Pode entrar, meu filho. Não é muito, mas é de coração. Ele entrou devagar, quase sem fazer barulho. Sentou-se à mesa sem dizer mais nenhuma palavra. Almerinda esquentou o arroz e o feijão, colocou no prato de esmalte já lascado e serviu. Ele comeu devagar, como quem saboreava a cada colherada com gratidão. O rádio tocava um hino antigo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ela observava aquele homem e, no fundo, sentia algo estranho. Não medo. Era como se aquele momento tivesse algum significado que ela ainda não compreendia. Quando ele terminou, limpou os lábios com o pano de prato e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou os olhos para ela, e disse: A senhora foi ouvida. Deus abrirá uma porta que a senhora nem imagina. E então, sem pedir mais nada, apenas agradeceu com um aceno e saiu. Dona Almerinda correu até a janela para ver para onde ele ia. Mas a estrada estava vazia. Não havia rastro. Nenhuma pegada na terra molhada. Nenhum vulto ao longe. Era como se o homem tivesse simplesmente desaparecido. Ela ficou parada por alguns segundos, o prato ainda quente na mão e o coração batendo forte. Naquela noite, ela dormiria com mais perguntas do que respostas. Mas no fundo, algo lhe dizia que aquele homem não era apenas um mendigo qualquer. Os dias seguintes ao estranho encontro foram silenciosos. A casa de Dona Almerinda voltou à rotina de sempre, o rádio tocando hinos antigos, o vento soprando nas janelas, e a solidão tomando conta dos cantos. Ela se pegava olhando para a estrada, na esperança de ver aquele homem novamente. Mas nada. Nenhum sinal. Nenhuma batida na porta. Os boletos começaram a se acumular. A conta de luz, vencida. A da água, também. A aposentadoria mal dava para o básico. A despensa, cada vez mais vazia. Um pacote de arroz, meio litro de óleo e 3 ovos. Era o que restava. Naqueles dias de espera, a dúvida começou a rondar sua mente como uma sombra. Será que fui enganada? E se ele era só mais um andarilho como tantos outros? E se eu me iludi achando que era um sinal divino? Mas havia algo que ela não conseguia esquecer. Aquelas palavras. Aquela voz firme e suave dizendo: Deus abrirá uma porta que a senhora nem imagina. Sentada na beira da cama, com o rosto nas mãos, Almerinda chorou em silêncio. Era difícil manter a fé quando tudo ao redor gritava desespero. Então, mais uma vez, ela se ajoelhou. Senhor, se aquilo foi um teste, me mostra o que fazer. Me dá sabedoria. Eu sou velha, mas ainda creio que o Senhor ouve. Minutos depois, ainda enxugando as lágrimas, ela ouviu o barulho de uma bicicleta parando em frente ao portão. Era o carteiro. Um jovem magrelo, que quase nunca tinha algo para entregar ali. Dona Almerinda? Tem uma correspondência registrada para a senhora. Ele gritou, balançando um envelope pardo nas mãos. Ela assinou o papel com os dedos trêmulos e entrou de volta na sala, com o envelope no colo. O remetente era de um cartório da capital. Ela não conhecia ninguém por lá. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. O papel tremia em suas mãos. A carta dizia algo que ela jamais esperava e que mudaria tudo. Por um instante, Dona Almerinda pensou que a carta era só mais uma cobrança. Talvez alguma pendência do INSS, ou alguma complicação com a aposentadoria. O envelope era grosso, cheio de folhas e com letras difíceis de entender. Mais uma frase em negrito, logo no início da segunda página, fez seu coração disparar. Informamos que, após revisão de benefício, foi identificado um erro no cálculo da pensão por morte concedida à senhora Almerinda Souza de Andrade, referente ao falecimento do segurado Antônio de Andrade. Ela continuou lendo, com os olhos arregalados e o coração acelerado. Conforme previsto em lei, será efetuado o pagamento retroativo do valor corrigido referente aos últimos anos, totalizando a quantia de R$ 19.843,76. Por um segundo, ela achou que estava lendo errado. Limpou os óculos. Leu de novo. E de novo.
Quase R$ 20.000. O papel escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro, mas as lágrimas vieram com força. Caiu de joelhos ali mesmo, na sala, entre o sofá e a poltrona de retalhos. Meu Deus, o Senhor ouviu. Eu não sou invisível. Eu não sou esquecida. Seu corpo inteiro tremia, não pelo valor do dinheiro em si, mas pelo que aquilo representava. A prova. A confirmação. O sinal que ela havia pedido em oração. Deus havia respondido, e de forma tão específica que não deixava espaço para dúvida. Nos dias seguintes, Almerinda quitou as contas atrasadas, e fez uma compra caprichada no mercado. Arroz, feijão, frutas, carne, café. Até um doce de leite, que ela não comia há anos, foi parar no carrinho. Com o que sobrou, guardou uma parte e mandou consertar o telhado da cozinha, que vivia pingando. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz. Sem medo, sem angústia, sem fome. Mas havia algo que não saía da sua cabeça. Sentada à mesa, com uma xícara de café e o rádio tocando baixinho, ela olhava pela janela. O mesmo caminho por onde o homem havia vindo e sumido. Quem era ele? Ela murmurava. De onde veio e para onde foi? Porque no fundo, bem lá no fundo, Almerinda já desconfiava da resposta. E essa resposta só se confirmaria mais adiante. Os dias de calmaria trouxeram paz ao coração de Dona Almerinda, mas também acenderam uma chama de curiosidade que ela não conseguia apagar. Aquela figura do homem continuava viva em sua mente. O olhar sereno, a voz firme, a frase enigmática. Ela decidiu procurá-lo. Talvez ele estivesse precisando de ajuda. Talvez ela pudesse retribuir. Na manhã seguinte, se agasalhou, pegou uma sacola com algumas roupas de frio que tinha em casa e foi até a pracinha do bairro. Moça, a senhora viu um homem moreno, magro, com barba? Usava roupas rasgadas e esteve aqui esses dias? Perguntava aos poucos que passavam. Não, Dona Almerinda, por aqui não vi ninguém assim, não, respondeu uma vizinha. Tentou na padaria da esquina. No mercadinho. Até na igreja do bairro. Mas ninguém sabia de nada. Nenhuma pista. Era como se ele nunca tivesse existido. Cansada, voltou para casa com passos lentos, a sacola ainda cheia. Entrou, fechou a porta com cuidado e se sentou no sofá. O silêncio da casa parecia mais denso agora. Ela olhou para a estante onde ficava sua Bíblia, gasta pelo tempo, com páginas marcadas por anos de leitura e lágrimas. Pegou o livro e o abriu, pedindo em silêncio. Fala comigo, Senhor. Seus olhos pousaram direto em uma página marcada com uma flor seca. E ali, como se a resposta estivesse esperando o momento certo para se revelar, ela leu. Não negligenciem a hospitalidade, pois, por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hebreus 13, verso 2. Um calafrio percorreu sua espinha. Suas mãos começaram a tremer. A lembrança do homem, da frase antes de ele partir, tudo fazia sentido agora. Ela se levantou, ainda com a Bíblia nas mãos, e caminhou até a janela. Lá fora, o mesmo caminho vazio. Mas agora, seus olhos não procuravam mais. Eles compreendiam. Aquele homem não era comum. Dona Almerinda entendeu. Deus havia enviado uma visita, não para ser ajudada, mas para trazer uma resposta. Sua fé e caridade haviam sido testadas. Ela não hesitou. E foi recompensada. Com os olhos marejados e um sorriso leve no rosto, ela sussurrou. Obrigada, Senhor, por ter me visto. Por ter me visitado. E ali, naquela sala simples, um milagre havia se completado. Quantas vezes Deus já nos visitou e a gente nem percebeu? Às vezes, Ele vem no silêncio de uma oração respondida. Outras, no abraço de um desconhecido. E há momentos em que Ele se disfarça, como naquele homem sujo, de olhos bondosos, que bateu na porta de Dona Almerinda. Essa história nos lembra de que Deus age nos detalhes. Nas pequenas escolhas.
Nos gestos simples de amor e compaixão. Quando você estende a mão, oferece um prato de comida ou uma palavra de conforto, pode estar participando de um milagre muito maior do que imagina. Dona Almerinda não ajudou apenas um homem faminto. Ela passou por um teste. E sua fé firme, mesmo na solidão e na escassez, abriu as portas para um milagre. E agora, depois de tudo o que você ouviu, eu quero te convidar para um momento de entrega. Assim como Dona Almerinda abriu a porta da sua casa para um estranho, abra agora a porta do seu coração. Talvez Deus esteja batendo aí nesse instante, trazendo consolo, resposta, direção. Feche os olhos, respire fundo, e permita-se sentir essa visita divina. Vamos orar juntos? Senhor meu Deus e meu Pai. Hoje, venho diante da tua presença com o coração aberto, assim como aquela mulher que mesmo em meio à solidão e à escassez, não hesitou em praticar a bondade. Que a fé de Dona Almerinda nos inspire, Senhor, a crer mesmo quando tudo parece perdido, a ajudar mesmo quando temos pouco, a confiar mesmo quando não vemos saída. Tu és um Deus que visita, que bate a porta, que fala através dos detalhes. E neste momento, eu te peço, visita este coração que ora comigo agora. Pai, olha para essa vida que talvez se sinta esquecida, abandonada, invisível, assim como Almerinda se sentia antes do milagre. Que ela saiba, agora, que o Senhor nunca deixou de ver, de cuidar, de amar. Se essa pessoa enfrenta dificuldades financeiras, traz alívio, meu Deus. Abre portas que ninguém pode fechar. Toca nos sistemas, nos bancos, nas decisões humanas, e muda cenários para que ela veja a tua mão poderosa agindo. Se existe solidão, Senhor, envia conforto. Se há cansaço na alma, renova as forças. Se há lágrimas escondidas, enxuga com tua mão suave. Senhor, ensina-nos a reconhecer tua presença mesmo nos rostos mais improváveis. Que nunca percamos a sensibilidade de ouvir a tua voz, mesmo quando ela vem de forma inesperada. Hoje, Pai, eu te peço um milagre para esta vida que te busca com fé. Um milagre que transforme. Que traga resposta. Que renove a esperança. Assim como a Almerinda recebeu mais do que esperava, que esta pessoa também viva o extraordinário. Que ela se levante dessa oração com a certeza de que foi ouvida, amada e visitada por ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas se abrirão. Que o sustento virá. Que a paz reinará. Que a solidão será trocada por consolo e que cada gesto de fé será recompensado. Porque tu és fiel. Tu és bom. E jamais te esqueces dos teus filhos. Amém. Às vezes, o céu nos visita disfarçado. Pode ser num estranho, numa carta inesperada ou até neste vídeo. Não ignore os pequenos sinais. Deus continua falando. Continua cuidando. E o milagre que você tanto espera pode estar batendo à sua porta hoje. Creia. E mantenha sua fé inabalável. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários uma frase que simboliza a sua fé. Eu creio que Deus ainda visita os seus filhos. Escreva com fé, porque cada palavra lançada aqui é uma semente no mundo espiritual. Aproveito para agradecer de todo o coração a você que já é inscrito no canal Fé Inabalável, sua presença aqui é um presente. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clique agora no botão de inscrever-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Você nunca sabe quando uma história como essa pode ser o consolo que alguém tanto precisa. E que a bênção do Senhor alcance a sua casa, que nunca falte o pão, a paz e a presença de Deus sobre a sua vida. Que milagres também batam à sua porta e que a sua fé nunca se abale. Até o próximo vídeo.